Meus queridos irmãos, graça e paz, eu sou o pastor Adevan Silva, professor do CETADP, Centro Educacional Teológico das Assembleias de Deus de Piracicaba, Núcleo Vegel, Regional 22, pastor regional Ezequiel Francisco de Lima. Estamos aqui no curso básico em teologia e a nossa matéria, o nosso módulo esse mês, no curso básico em teologia, é Panorama do Antigo Testamento. Panorama do Antigo Testamento. E nós aprendemos que o Antigo Testamento tem 39 livros, dividido em 4 seções: Pentateuco, históricos, poéticos e proféticos. Essa divisão segue a versão da Septuaginta, ou Septuaginta, a versão dos 72 judeus que traduziram a Bíblia do hebraico para o grego. Então, a nossa Bíblia em português tem 39 livros, 4 divisões. Pentateuco, essa palavra Pentateuco é uma palavra grega, penta, 5, e teuco, rolo, volumes. Literalmente, a palavra Pentateuco significa livro em 5 volumes, ou os 5 rolos: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. O Pentateuco também é conhecido como Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. A segunda divisão são os livros históricos, que são 12, de Josué a Esté. A terceira divisão são os poéticos, 5 livros: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. A quarta seção, ou divisão do nosso Antigo Testamento, são os proféticos. 17 livros, de Isaías a Malaquias. Esses 17 livros são divididos em profetas maiores, que são 5, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Daniel e Ezequiel. Os outros profetas menores são 12 livros. 12 livros são chamados de profetas menores, de Oséias a Malaquias, os profetas menores. Lembrando que essa divisão não é bíblica, mas teológica, didática, para facilitar o ensino. Os profetas maiores são assim chamados porque o tempo e a duração do seu ministério foram maiores do que os profetas menores. Então, nós já estudamos o Pentateuco, os históricos, os poéticos, os profetas maiores. Hoje iremos trazer aqui uma síntese dos profetas menores. A palavra profeta no hebraico é nabi, ou navi. Se escreve navi, mas a pronúncia correta é nabi, que significa alguém que fala em lugar de outrem. Dessa forma, o profeta é um porta-voz, um interlocutor da vontade divina. Profeta é alguém que representa Deus, é a voz de Deus para o povo. No Antigo Testamento, temos os profetas orais e os profetas literários. Temos cerca de 42 a 48 profetas. E esses profetas estão divididos em 3 classes: profetas pré-exílicos, profetas exílicos e profetas pós-exílicos. Isso significa que nós temos profetas que profetizaram antes do cativeiro babilônico. Esses são chamados de profetas pré-exílicos. Nós temos profetas exílicos
que profetizaram durante o cativeiro babilônico, e temos profetas pós-exílicos, profetas que profetizaram após o exílio babilônico. Entre esses profetas, nós temos os profetas orais e os profetas literários. Os profetas orais são aqueles que verbalizaram as suas profecias, profetizaram, mas não escreveram as mesmas. Já os profetas literários são aqueles que profetizaram, verbalizaram as suas profecias e escreveram as mesmas. Na página aí de número 119, essa é a última lição que está faltando do nosso módulo, os livros proféticos, continuação, e aqui iremos entrar nos profetas menores. O primeiro profeta menor que aparece aí, na página 120, Oséias. O livro de Oséias tem 14 capítulos. A data que foi escrito entre 755 a 710 a.C., o autor Oséias, local Reino do Norte, alvo mostrar o pecado do povo Israel, versículo-chave Oséias 3:1 e a palavra-chave perdão, porque no livro de Oséias nós vemos o perdão de Oséias simbolizando o perdão de Deus para o povo. O conteúdo está aí, a compaixão de Deus pelo Reino do Norte. Reino do Norte. O profeta Oséias, ele é bem conhecido e a sua profecia atingiu a família, o casamento, a nação. Nós temos aí algumas pessoas chaves no livro de Oséias. Oséias, Gomer, sua esposa. Nós temos aí os filhos Jecriel, que significa Deus espalhará, Ló-Ruama, desfavorecida, e Ló-Ami, meu povo. O livro de Oséias mostra o povo distante de Deus. Este livro é importante para o perdão, mostrando o perdão de Deus para o seu povo. Na página 126, nós temos aí Joel, conhecido como profeta do Pentecostes. Este livro tem 3 capítulos. E nós temos aí uma visão panorâmica do livro de Joel. Informações básicas, data provavelmente escrita por volta de 835 a 796 a.C. Lembrando que data na Bíblia nós trabalhamos com aproximadamente, com aproximação. Então, antes de Cristo, você vem contando de forma decrescente. Depois de Cristo, você conta na forma crescente. Então, o livro de Joel foi escrito entre 835 a 796 a.C. Autor, Joel. Local, Judá. Alvo, anunciar o dia do Senhor ao povo de Judá. Versículo-chave, Joel capítulo 2, versículo 28, a profecia do derramamento do Espírito Santo, palavra-chave, Espírito. E esta profecia se cumpriu parcialmente em Atos capítulo 2, quando Pedro corrobora dizendo: hoje se cumpre a profecia de Joel. Mas esta profecia ainda está em vigor, porque é uma profecia de duplo sentido. O alvo de Joel é anunciar o dia do Senhor ao povo de Judá. Dia do Senhor fala de juízo. Então Joel anuncia o juízo para o povo. E esse juízo vem em forma de praga, gafanhotos, vem em forma de castigo para o povo.
Na página 128 nós temos aí o dia do Senhor. O dia do Senhor é anunciado por Joel como um tempo de destruição enviado por Deus e que está próximo. Esse é um tema que se repete nos profetas menores. Lembrando que dia do Senhor fala do juízo. Não confunda dia do Senhor com arrebatamento. Arrebatamento é uma coisa, dia do Senhor é outra coisa. Então nós temos aí doutrinas principais de Joel, o Espírito Santo, salvação, o caráter de Deus em Joel. Deus é acessível, Deus é longânimo, Deus é misericordioso e Deus se ira. Então Joel é um livro maravilhoso que você precisa estudar. Na página 132, nós temos aí Amós. Amós, o homem do campo. O livro de Amós tem 9 capítulos, a data 760 a.C., autor Amós, local, nasceu em Tecoa, perto de Belém, mas seu ministério foi no Reino do Norte. Lembra que nós já estudamos lá atrás sobre o Reino do Norte, o Reino do Sul, as divisões das tribos, o período da teocracia, o período da monarquia. Então, alguns profetas foram levantados para anunciar a mensagem de Deus ao Reino do Norte, outros foram levantados para anunciar a mensagem de Deus ao Reino do Sul. Alvo, povo, sacerdote e soberano do Reino do Norte. Versículo-chave, Amós capítulo 2, verso 4, palavra-chave, juízo de Deus. Sempre nos profetas menores, nós observamos o juízo, o castigo de Deus perante o povo. Então, o livro de Amós revela que Deus é um Deus que castiga. Amós, ele condena a falsa religião, ele condena Israel por se envolver em vários pecados. Nós temos aí doutrinas em Amós, né? As principais doutrinas: arrependimento, trazer o povo de volta para Deus, o caráter de Deus em Amós. Deus é santo, Deus é providente, ele é santo, separado do mal e do pecado, e ele é providente, ele é provisão para o seu povo. Na página 137 nós temos aí Obadias, que tem apenas um capítulo, escrito aproximadamente no ano 848 a 841 a.C., alguns preferem 588, 586 a.C., lembrando que eu já falei que data na Bíblia é aproximadamente. Autor Obadias, local Judá, alvo descendente de Esaú, Edom, e de Jacó, Israel. Então veja aí que ele sempre vai fazer uma distinção entre os edonitas e os israelitas. Edom veio de Esaú, Israel veio de Jacó. Conteúdo: um oráculo de desolação contra Edom, o juízo contra Edom. Então é um livro pequeno que você pode ler na sua casa e estudar os pormenores. Personagens principais: os edonitas, Edom, Obadias, Davi, Amazias e outros. Doutrinas no livro de Obadias: a lei universal de Deus, soberania, obediência e submissão. O caráter de Deus em Obadias: Deus está julgando, Deus está restaurando. Esse Deus que julga também é o Deus que restaura. Na página de número 143, nós temos aí outro profeta chamado profeta Jonas. Jonas, cujo nome significa pomba, tem 4 capítulos. Informações básicas: data entre 793 a 758 a.C. Autor Jonas, local Nínive, capital da Assíria. Alvo: os ninivitas, arrependimento; israelitas, soberania
de Deus. Versículo-chave, Jonas 4:11, palavra-chave, misericórdia. Jonas é um profeta muito conhecido porque Jonas é um missionário. Jonas foi o primeiro missionário transcultural da Bíblia. Outro sim, Jonas é conhecido por tentar fugir da vontade de Deus. E ninguém consegue fugir da vontade de Deus. E fora da vontade de Deus, você só desce. Jonas desceu para o porto, depois desceu para o navio, depois desceu para o porão do navio, depois desceu para o ventre do peixe. E no ventre do peixe ele clama, e do inferno ele diz: eu clamei e o Senhor me ouviu. Na vontade de Deus, você sobe, cresce, avança. Mas fora da vontade de Deus, você regride. Então Jonas é um livro muito conhecido. Doutrinas principais em Jonas: a misericórdia de Deus. Deus é misericordioso. Interessante que essa palavra misericórdia é a junção de duas palavras, misereis e córdia, ou cardes, de onde vem coração. Misereis, de onde vem miséria, e cardes, ou cordas, de onde vem coração, né? Então, literalmente significa: inclina o teu coração para este miserável. Então, quando você clama por misericórdia, você está dizendo: Senhor, vira o teu coração para este miserável que sou eu. Caráter de Deus em Jonas: Deus é misericordioso, Deus é providente, Deus se ira. Tem gente que só conhece a face do amor de Deus, a face da misericórdia, mas Deus também se ira, e a ira de Deus é forte. Por isso que a Bíblia diz em Abacuque 3:2, na ira lembra-te da tua misericórdia. Na página 149, Miqueias, 7 capítulos, data 735 a 700 a.C., autor Miqueias, local Reino do Sul, alvo povo de Judá. Versículos-chave, Miqueias 6:8, palavra-chave, julgamento. O nome Miqueias significa quem é semelhante a Deus, né? Então, Miqueias é um profeta que denuncia o julgamento de Deus para o povo. Um livro maravilhoso. As principais doutrinas em Miqueias: santidade pessoal, responsabilidade social. Então, o profeta e o povo precisam de santidade pessoal e misericórdia. O caráter de Deus em Miqueias: Deus é longânimo, é misericordioso, é providente, é justo, é verdadeiro, é único. Deus se ira, sempre mostrando que Deus, ele se ira. Na página 155, Naum, 3 capítulos, data entre 663 e 612 a.C., autor Naum, local Nínive, capital da Assíria, alvo ninivitas, versículo-chave, Naum capítulo 1, versículos 7 e 8, palavra-chave, consolo. Observe que Naum agora ele vai profetizar cerca de 100 a 150 anos depois de Jonas, e Deus agora vai destruir a cidade dos ninivitas. Por quê? Naquele tempo de Jonas, o povo se arrependeu, voltou ao Senhor, se humilhou, jejuaram, se vestiram com pano de saco, mas 100 anos depois eles se entregaram ao pecado, e agora Deus traz juízo, destruindo a cidade. Então, o terror do império assírio, a ira do Senhor dos exércitos. Nós temos aí o caráter de Deus em Naum: Deus é bom, Deus é ciumento, Deus é poderoso, Deus é providente, Deus é soberano, Deus se ira. Então, observe que agora o juízo chegou para Nínive. Nós temos aí Abacuque, na página 160. Abacuque tem 3 capítulos, data 610 a 605 a.C., autor Abacuque, local Judá, alvo fortalecer a fé do povo de Judá.
Versículo-chave, Abacuque 2,4, palavra-chave, fé. É Abacuque que usa lá pela primeira vez, em Abacuque 2,4, que o justo viverá da fé. E Paulo usa muito isso nas suas cartas. Essa expressão, justo viverá da fé, ou o justo da sua fé viverá, aparece 5 vezes na Bíblia. A primeira vez em Abacuque 2,4, Paulo corrobora com isso em Romanos 1,17, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. E Paulo usa também na carta aos Gálatas, na carta da Galácia, né, aos Gálatas, o escritor aos Hebreus também usa em Hebreus capítulo 10, e 5 vezes aparece essa expressão na Bíblia. Abacuque mostra uma sentença para o povo, mostra a dor de um profeta, o problema do mal, né, a reação de Deus, a oração de Abacuque, pedindo a Deus misericórdia, que na ira lembre-se da sua misericórdia, as principais doutrinas, a natureza do juízo de Deus, a natureza do juízo de Deus, a justificação pela fé. Então Abacuque, ele vai trabalhar que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, que Deus tem perdão, que Deus tem misericórdia, mas Deus se ira. Na página 166, nós temos aí Sofonias, 3 capítulos, data entre 610 a 609 a.C. Autor, Sofonias, local, Judá. Alvo, anunciar o dia da ira do Senhor ao povo de Judá. Versículo-chave, Sofonias 1,14, palavra-chave, dia do Senhor. Dia do Senhor fala de juízo, de justiça, de julgamento. Então, sempre nos profetas menores, Deus vai trabalhar aí essa questão do juízo. Observe aí na página 172, Ageu, 2 capítulos. Aqui já temos o profeta pós-exílico, profetas que vão profetizar após o cativeiro babilônico, que são 3, né? Ageu, Zacarias e Malaquias. São profetas que vão profetizar no período pós-exílico. Data 520 a.C., autor Ageu, local Jerusalém, após o retorno do exílio. Versículo-chave, Ageu 2, 8 e 9, né? Minha é a prata, meu é o ouro, a glória desta última casa, né? Todo mundo gosta desses versículos. Então observe que Ageu vai ser usado por Deus para despertar o povo para reconstruir o templo do Senhor, porque após o cativeiro o povo estava investindo nos seus projetos pessoais e esquecendo da casa de Deus. Deus levanta Ageu para animar o povo a reconstruir o templo, e o templo foi reconstruído e disseram: nada é, nada vale, nada é significante comparado com aquele. Aí vem a profecia: quem dentre vós viu este templo na sua primeira glória? Assim diz o Senhor: a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Sabe qual é a maior glória deste templo? O próprio Cristo encarnado entrou nesse templo e ensinou as verdades. Por isso que em Ageu 2,9 diz: virá o desejado de todas as nações. E o desejado de todas as nações, Cristo, ele é o desejado de todas as nações. Nós temos aí na página 176, Zacarias, 14 capítulos, data 520 a 470 a.C. Autor Zacarias, local Jerusalém, alvo judeus que retornaram do exílio, profeta após exílio. Versículo-chave, Zacarias 9, 9, palavra-chave, esperança. Ele traz esperança para o povo, para aqueles que voltaram do cativeiro babilônico. É verdade que muita gente não quis voltar, mas os que voltaram, voltaram com esses 3 profetas profetizando um tempo de paz, um tempo de prosperidade, um tempo de esperança. O livro de Zacarias também é um livro escatológico, porque fala do retorno glorioso de Cristo, quando ele vai pisar no Monte das Oliveiras, o monte vai se abrir, acontece ali a batalha do Armagedon. Aí já entra escatologia.
Na página 180 nós temos aí Malaquias, 4 capítulos, data entre 440 a 400 a.C., autor Malaquias, local Judá, palavra-chave, o alvo, povo e sacerdotes judeus após o exílio, versículo-chave, Malaquias 1, 6, palavra-chave, advertência. Ele vai advertir o povo, os sacerdotes, os rituais, ele vai advertir o povo. Então, Malaquias mostra que Deus é um Deus que adverte. Personagens principais, Malaquias, o povo de Judá. Nós temos aí doutrinas, razão, excelência, fidelidade, adoração, entrega. Então, o livro gira em torno disso: razão, excelência, fidelidade, adoração, entrega. Então, o caráter de Deus em Malaquias, a aplicação prática: Deus não se agrada quando não obedecemos aos seus mandamentos. Então, observe que ele sempre está trabalhando aí essa questão de advertir o povo. Então, aqui está, meus queridos alunos, uma visão panorâmica do Antigo Testamento, abordando os profetas menores, lembrando que, como diz o nosso módulo, panorama do Antigo Testamento, aqui é uma síntese, uma visão panorâmica, é uma introdução acerca de cada livro. Não tem como ir nos pormenores, capítulo por capítulo, versículo por versículo, senão demanda muito tempo. Mas nós estamos aqui, irmãos, trabalhando essa visão panorâmica do Antigo Testamento. Espero ter ajudado os alunos. Deus abençoe vocês. Após Malaquias, nós temos o período interbíblico ou intertestamentário. 400 anos de silêncio profético. Deus não falou mais com o povo. Daí surgiram os apócrifos, que são livros não inspirados por Deus. Muitos apócrifos. Deus veio quebrar o silêncio com o povo com João Batista. 400 anos depois, Deus quebra o silêncio e João Batista vem profetizando. Por isso que tem que haver uma distinção entre profetas, entre ministério profético, profeta e dom de profecia. Ministério profético, aos moldes do Antigo Testamento, foi até João Batista. João Batista foi o último a exercer o ministério profético. Profeta, que já entra ali nos dons de serviço, dons ministeriais. Profeta hoje é alguém que tem a responsabilidade de anunciar a palavra de Deus e as verdades de Deus para o povo. É um dom de liderança. Então, o seu pastor é o seu profeta. O pregador, quando está inspirado por Deus, é o profeta. E o dom de profecia é para toda a igreja. Então, ministério profético até João Batista. Profeta, dons ministeriais. E dom de profecia para toda a igreja. Deus abençoe os irmãos. Até a próxima aula, em nome de Jesus.